E voltamos com a Em Questão de hoje, que debate a dificuldade que temos todos para uma discussão, uma reflexão centrada, objetiva, sem conotação emocional, que possa levar à dificuldade em oferecer respostas. Nós vivenciamos há pouco isso aqui, nesse programa. Repita, por favor, Ricardo, a pergunta que você fez ao deputado Aldo Rebelo. No artigo 20, parágrafo 2º do Código que o senhor foi o relator, o senhor diz que a vegetação que abriga espécie de flora ou fauna ameaçada de extinção, se ela for desmatada, poderá sê-lo desde que haja uma ação compensatória. Certo? E eu disse ao senhor, acho que o senhor deve, na Câmara agora, que está indo para o plenário, proibir que se desmate área onde há fauna ou flora ameaçadas de extinção, porque isso é um problema muito sério do meio ambiente. Foi isso que eu disse ao senhor e pedi, se o senhor faria sim ou não isso. Eu vou explicar. Áreas onde há espécies ameaçadas de extinção, você interditaria o país inteiro. Não é... Interditaria, se você for tomar esse princípio, você interditaria. A legislação que trata da proteção de espécies ameaçadas de extinção, nem esse tipo de proteção oferecia. Porque uma espécie ameaçada de extinção, por exemplo, ela pode ocupar o Cerrado inteiro, ela pode ocupar a Amazônia inteira. A legislação atual, ela permite que você desmate, tá certo, 35% no Cerrado, 20% na Mata Atlântica de proteção, 80% e na Amazônia 20%. Mas ela permite apenas percentualmente ou ela qualifica nesse percentual onde pode e onde não pode? Não há zoneamento econômico e ecológico. Esse é o problema. Certo. Por essa razão é que você E esse é o problema? áreas se degradam. Porque sem zoneamento você não tem critérios de uso ou não uso. Então você não localiza... E por que não se estabelece o zoneamento e os critérios? Existe a proposta, mas a maioria dos estados... Existe corredores biológicos, gente. Não, isso não é que existe. Isso é uma proposta. Alguns estados podem adotar, algumas regiões não adotam. Isso não é um estándar do país não é uma que você decisão tem do CONAMA, por ecossistema. Mas existe. Por ecossistema, você tem que ter um zoneamento. Zoneamento ecológico e econômico. Você precisa, existe o conceito. Sim, mas se está em debate, ainda não é conclusiva a decisão, porque não vai ser esse ano, que é o eleitoral, antes das... Pode ser esse ano, mas não antes das eleições, a votação final do projeto. E não pode haver um aprimoramento nesse sentido de zoneamento, de estabelecimento de critérios para a preservação, como foi colocado aqui? Propõe que se faça a suspensão da abertura de novas áreas para agricultura e pecuária por 5 anos. É exatamente para que os estados façam o zoneamento e para que não aconteça o que aconteceu no Mato Grosso do Sul, que só ocupa uma área que 2, 3 anos depois está degradada, começa a assorear os rios que formam a planície pantaneira, porque não houve um estudo prévio que diga essa área pode ser ocupada, essa não pode, essa pode ser pecuária, essa pode ser agricultura, essa pode ser manejo. Lamentavelmente, os estados brasileiros não fizeram Agora, isso. tem uma outra questão que sempre está em debate e que, inclusive, estava na base ali do desentendimento que levou a saída de Marina Silva do governo Lula. No Brasil, prevalece um conceito que a legislação ambiental trava o desenvolvimento, dificulta? Você sabe que... Desculpe, tem sim. Em 1998, quando ela foi aprovada, ela teve que ser retomada, senão ela iria paralisar o país. A questão não é muitos aspectos. Deixa eu terminar de falar, Laura. Tudo bem. Então, em 98, quando ela foi aprovada, era o ministro Krause do Meio Ambiente, ela teve que ser recuada um pouco, porque senão ela iria paralisar. Porque há quem diga que é uma das legislações mais sofisticadas. Gustavo Krause, é isso? Que era o ministro, quando foi aprovada essa lei. E teve um recuo, sim, Maria Lídia. Teve um recuo porque em algumas coisas ficou difícil de administrar. Por conta do quê? Por conta de alguns exageros em defesa do meio ambiente. Então, o problema não é nem, eu acho que é exagero. Aí que é a questão da concepção da questão ambiental, como realmente você... ter na gestão ambiental o mesmo cuidado que você tem quando você nomeia o seu ministro da Fazenda, porque, na verdade, ele vai gerenciar uma coisa que é importante.
né? Então, é esse... E mesmo os atores da militância terem isso. Porque você veja, a legislação brasileira, essa que é insensada, uma das mais sofisticadas do mundo, ela é ruim para burro. Nossa, os órgãos de gestão hoje são ruins para burro. A própria ministra do Meio Ambiente, muito. As pessoas que fazem, talvez. E aí, aliás, é até uma sugestão que eu dou, né? A ministra atual do Meio Ambiente, a Isabela Teixeira, além de uma profissional competente, uma pessoa que até é uma raridade no cenário da gestão ambiental do Brasil, tem isso muito bem mapeado, porque é uma profissional. Quer dizer, nós precisamos fazer coisas que sejam cumpríveis. Quando você estabelece uma porcentagem, seja no Cerrado, seja na Amazônia, com a boa intenção, com a má intenção, não é cumprível. Assim, 90% não pode, 80% não pode, 20% pode. Aonde? Como? Mas isso foi em cima de critério, sim. Mas na Amazônia, Cerrado. Peraí, não é assim. Você definiu um volume numa região, Ricardo. A vida não é assim, como você faz, não surge do nada. Mas, deputado... A legislação de poluição atmosférica em São Paulo proíbe poluição veicular em São Paulo. Está proibido. Legal. Aí você tira a frota da rua, você precisa... Só fazer um raciocínio ligado à gestão. Nessa questão da linha de raciocínio ligado à gestão, esse conceito de que a legislação atrapalha o desenvolvimento. Existe, o senhor percebe, o senhor sente, tanto nos ruralistas como no setor da produção, que existe do próprio governo nos seus investimentos, existe essa compreensão? Eu creio que há a ideia de combinar desenvolvimento necessário. Não há sentido você achar que deve proibir a construção de usinas hidrelétricas no país. Você tem que fazer exigências ambientais. Mas, em alguns casos, isso chega, de fato, a funcionar como uma proibição. Ou encarecimento. É tão grande que é mais barato você fazer energia a diesel, polui muito mais, mas as pessoas acham que com isso estão protegendo os rios ou a floresta, né? E acham que o prejuízo é para a sociedade, porque qualquer ação do homem, qualquer uma delas, é um intercâmbio, é um problema que ele cria, porque de fato qualquer ação dele cria algum tipo de dano à natureza e cria algum tipo de benefício. Quer dizer, estabelecer como critério dos males o menor? Não, é o cálculo sobre se o benefício que gera aquela ação supera o dano que ela causa. Porque você cultivar uma horta no quintal leva algum tipo de prejuízo à natureza. Você fazer uma estrada, uma ponte hidrelétrica, é evidente que gera. Você tem que calcular se o benefício que você obtém daquela ação compensa o dano à natureza que você causou. Eu confesso que é com pesar que eu encerro em questão de hoje agora. Eu não tenho dúvida que esse debate iria longe madrugada adentro. Hoje em questão debateu o compromisso de candidatos à presidência da República, ao governo dos estados, com a preservação do meio ambiente, desafios dos próximos chefes do executivo no Brasil para a garantia de desenvolvimento sustentável. Muito obrigada, Ricardo, deputado Aldo Rebelo, Laura Tete, por estarem aqui, pelo empenho nesse debate. A você que nos acompanhou, o meu agradecimento. E não perca Em Questão no próximo domingo. Uma boa noite a todos. Até amanhã, às 7 da noite, no Jornal da Gazeta. Até lá.